Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Quadrilhas que dão golpes virtuais conseguem invadir o celular das vítimas e, a partir do acesso remoto, passam a ter controle absoluto do telefone. O golpe, conhecido como mão fantasma, permite que os criminosos entrem nos aplicativos para fazer operações bancárias. Foi durante uma viagem de carro que a Daniela descobriu. O dinheiro dela havia sumido. Fui passar no pedágio. Na hora que eu aproximei o celular para passar no pedágio, ele deu como recusado, como se o celular tivesse saído, tivesse desconectado da minha conta. Só depois de conseguir consultar o extrato, a analista financeira entendeu. A conta tinha sido invadida. Quando eu olhei no extrato, tinham várias transferências pequenas via Pix. Então, eu estava em viagem e perdi todo o acesso à minha conta. A Daniela teve o celular invadido, ou hackeado, como se diz na linguagem da informática. Foi mais uma vítima do chamado golpe da mão fantasma, ou do acesso remoto. Para conseguir invadir e controlar à distância o celular das vítimas, os criminosos enviam mensagens com links de propagandas ou falsos avisos bancários. Quando a pessoa clica nesses links, ela permite o acesso remoto ao celular. De qualquer lugar do mundo, os criminosos assumem o controle total do aparelho. Conseguem fazer compras, mudar senhas e até mesmo transações bancárias. É um golpe muito comum, tem crescido, porque infelizmente hoje o meio digital, muitas vezes nós não nos certificamos de toda a segurança. Então muitas vezes um aplicativo pirata que nós baixamos fora da loja de aplicativos, ou às vezes uma mensagem muito alarmista contendo um link falso que conduz a gente para um site malicioso, pode fornecer o acesso de terceiros ao nosso celular e eles podem acabar hackeando os aplicativos das instituições bancárias. As vítimas, na maioria das vezes, demoram a perceber o golpe. Acham que o celular está com algum problema e, por isso, a tela está travada. O especialista reforça que é fundamental ficar atento ao funcionamento do celular e informar qualquer suspeita ao banco rapidamente. Tomar cuidado para que você note ali qualquer tipo de situação incomum dentro do aplicativo e noticiar aquilo para o banco, para que você possa reparar a situação. É uma coisa que eu não desejo para ninguém, porque são várias pessoas sendo lesadas com isso. Câmeras de segurança flagraram um assalto a um comércio na Grande São Paulo. O assaltante agiu com violência e ameaçou matar 2 atendentes e até agora ele não foi identificado. Pouco antes da sorveteria fechar, o último cliente passava pelo caixa quando este homem entra. O cliente paga pelos sorvetes e sai, mas fica desconfiado. É possível ouvir a conversa entre eles. Claro, tio. Tranquilo? É nós na paz, tá olhando pra mim, o que tá acontecendo? Vai de boa, irmão? Não, é isso mesmo, vambora. Vambora então, é nóis. Logo que o cliente sai da frente da loja, o homem anuncia o assalto. Ele mostra uma faca que estava escondida na manga da jaqueta. Ele pega os telefones das atendentes e o dinheiro do caixa. O criminoso age com agressividade. Grava bem a cara mesmo pra gravar, ó. Grava. Vai, as duas sentam no chão agora, vai. As duas sentando, vai no chão, as duas. Quietinho, se sair daí eu vou marcar as duas. Eu vou pra cadeia, eu vou as duas. A gente ficou em pânico, a gente teve que abaixar a loja. Nessa, a gente começou a chorar muito. Nos 2 primeiros meses deste ano, houve 38.325 roubos no estado de São Paulo. O número é um pouco maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. Geralmente, os agentes criminosos hoje eles estão atuando sobre um efeito de alguma coisa, né? Ou a bebida, ou a droga. A gente percebe a alteração deles, né? Destacada na agressividade. O assaltante conseguiu fugir com pouco mais de R$100 em dinheiro e os celulares das funcionárias da loja. A Polícia Civil agora vai solicitar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o criminoso. A gente estava trabalhando, a gente não estava fazendo nada de errado. A gente entrou 10 da manhã, faltava 10 minutos para fechar a loja. Eu não dormi a noite inteira. Foi péssimo. Veja agora outros destaques do dia. General Gonçalves Dias, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, deixa o governo. Pedido de demissão acontece depois da revelação de vídeos do militar dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro.
11 menores são apreendidos numa operação nacional para coibir a violência nas escolas. São Paulo demite Rogério Ceni na segunda passagem sem títulos pelo clube. E na série especial, o impacto da gravidez precoce na vida de 2 jovens. Oferecimento App Bradesco. Organize sua vida financeira com um único botão. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga uma quadrilha especializada em furtar apartamentos em bairros de alto padrão. O grupo sai de São Paulo com documentos falsos e carros alugados e chegam até a vítima pelas redes sociais. Câmeras de segurança flagraram as ações em bairros valorizados da zona sul do Rio de Janeiro. Um dos suspeitos usa o interfone, se apresenta como parente de um morador e entra no prédio. Ele sobe com uma camisa azul. Quase 2 horas depois, sai do edifício vestindo uma blusa branca e carregando uma mala. Dentro dela, o produto do furto: dinheiro, bolsas de grife e joias. O material seria revendido na internet ou em outros estados do país. Nessas outras imagens, são 2 homens que também entram no prédio para furtar, ao darem uma desculpa para o porteiro. Segundo as investigações, os criminosos alugam carros com documentos falsos em São Paulo, vêm para o Rio e se hospedam em hotéis da Zona Sul. Aqui, eles passam a monitorar a rotina das vítimas, principalmente através das redes sociais, e invadem os prédios quando não há nenhum morador nos apartamentos. Avisa a vítima, avisa o morador, não deixe entrar, não se deixe levar por aparência, porque bandido não tem cara. Hoje, policiais de São Paulo cumpriram mandados de busca e apreensão em 2 bairros da capital. Os suspeitos são foragidos, com passagens pela polícia por furtos a residências, todos ligados à maior facção criminosa do país. No Rio, as investigações estão concentradas na delegacia do Leblon, um dos bairros mais visados pela quadrilha. Um criminoso disfarçado de entregador invadiu uma casa e agora é procurado pela polícia em Belo Horizonte. O momento em que o ladrão entra no imóvel e rende a dona de casa foi gravado pelas câmeras de segurança. Usando um chapéu e carregando uma caixa, o criminoso se passa por entregador e chama os moradores pelo interfone. A moradora abre o portão e no momento em que vai pegar a encomenda é empurrada. A câmera instalada no quintal mostra o falso entregador colocando a mão na boca da vítima e apontando uma arma para ela. Segundos depois, ele foge sem levar nada. O criminoso chega a entrar no carro que o esperava, mas em seguida corre na direção contrária. Um policial aparece na gravação. Na hora do roubo, uma viatura passava bem aqui na rua e impediu o crime. Uma testemunha percebeu o assalto e alertou os PMs. O suspeito, que estava ao volante, parou o veículo e se entregou. Já o falso entregador chegou a trocar tiros com os policiais, rendeu uma motorista e conseguiu fugir. No carro eles tinham uma balaclava, né, uma máscara, tinha fita para colocar na boca das vítimas, né, para tampar ali e não poder reagir, e outros materiais ali que demonstram que eles já estavam com tudo preparado realmente para esse tipo de crime. A proprietária da casa, que não quer mostrar o rosto, relata os momentos de pânico ao ser surpreendida. Ele empurrando. Senti que alguma coisa estava errada, comecei a empurrar ele para fora e consegui gritar socorro. Nos 3 primeiros meses do ano, 424 residências foram roubadas em Minas Gerais, uma média de quase 5 casos por dia. O carro usado pelos criminosos neste caso tinha placas clonadas e foi apreendido. Uma réplica de arma de fogo também foi encontrada. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A ousadia dos criminosos em busca de celular das vítimas parece não ter limites. Em São Paulo, assaltantes aproveitam a parada dos ônibus em pontos ou até mesmo em congestionamentos para atacar. Eles quebram o vidro, pegam o aparelho de quem está distraído e fogem. Esse vigilante, que prefere não ser identificado, voltava para casa depois de 12 horas de trabalho, quando tentaram roubar o celular dele. O ônibus estava com o ar-condicionado e as janelas lacradas e eu decidi mexer no celular. Foi a primeira vez que eu sofri um ataque daquele ali. O assaltante quebrou a janela do ônibus com uma pedra.
para tomar o aparelho do passageiro, que estava sentado no banco e com o celular nas mãos. Por sorte, a pedra não atingiu ninguém. O ataque aconteceu no centro de São Paulo. Com esse caso, já são quase 160 ônibus depredados na capital paulista só neste ano. Os números se referem a todo tipo de atos violentos contra os coletivos na maior cidade do país. No ano passado, foram mais de 600 ônibus depredados em São Paulo, segundo a SP Trans, gestora do sistema de transporte público por ônibus na cidade. Uma média de 52 veículos danificados todo mês. Você tem a perda daquela sensação de segurança dentro do veículo, então é um desestímulo ao uso do transporte, o que é ruim para a cidade como um todo. O suspeito que quebrou a janela do ônibus conseguiu fugir e não foi identificado. A gente percebe que são usuários de entorpecentes, estão ali tentando obter um objeto que, na sua grande maioria, vai ser trocado pelo entorpecente. Apesar dos estilhaços de vidro, o vigilante não se machucou na tentativa de assalto. Mas daqui por diante, ele decidiu mudar os hábitos para se proteger. Eu já não mexo mais no celular, deixo ele na mochila no meu bolso. Moradores de um bairro da periferia de Salvador vivem com medo. Há um mês, facções rivais disputam tráfico de drogas na região. Em 15 dias, 7 pessoas foram feitas reféns por homens armados que fugiam da polícia. O policiamento reforçado mostra o clima em um dos bairros mais populosos da periferia de Salvador. Voltar à rotina não tem sido tarefa fácil para as quase 50 mil pessoas que vivem em Tancredo Neves. Não podemos chegar em paz, dormir em paz e vivemos assim, né? Encurralados, dentro de casa, com medo. Ontem foi um dia de caos. Fugindo da polícia, homens armados invadiram 2 casas. Em uma delas, um jovem de 19 anos foi feito refém. Depois de quase 3 horas de negociação, o rapaz foi libertado e os 4 criminosos presos. Na outra casa, uma mulher grávida de 8 meses foi rendida. Ela foi libertada sem ferimentos depois que os 4 sequestradores se entregaram para a polícia. Nós atuamos com esse norte, né, de salvar vidas de todos ali presentes, aplicando a lei. Em menos de 15 dias, 10 pessoas foram feitas reféns em Salvador. 7 dessas vítimas no bairro Tancredo Neves. De acordo com a polícia, facções rivais disputam o tráfico de drogas na região e os casos de sequestros acontecem quando os criminosos tentam fugir da abordagem policial. Nós vamos manter aqui a intensificação que permanece aqui, nós não vamos sair daqui. Nós entramos para permanecer, para trazer a paz social para essa comunidade. O jogador Marcinho, contratado recentemente pelo América de Minas Gerais, foi condenado pela morte de um casal no Rio de Janeiro. O lateral Marcinho foi condenado a 3 anos e meio de prisão em regime aberto, ou seja, não vai precisar ficar preso, mas terá que se apresentar esporadicamente à justiça. Em dezembro de 2020, o atleta, que na época jogava pelo Botafogo, atropelou um casal de professores na orla do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste do Rio. Alexandre Silva de Lima, de 44 anos, morreu na hora e Maria Cristina Soares, de 66, faleceu depois de 6 dias internada. O laudo da perícia constatou que ele dirigia em alta velocidade. Na sentença, o juiz Rudi Baldi Loevenkron concluiu que a omissão de socorro é inquestionável e que o próprio acusado afirmou que não parou por medo de ser agredido. Além disso, em um vídeo gravado em um restaurante, Marcinho aparece bebendo chopp horas antes do acidente. A questão da embriaguez, a questão da alta velocidade, a questão de não prestar socorro, fugir. Marcinho foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar. A pena de prisão de 3 anos e meio foi substituída pela prestação de serviços comunitários. Durante este período, o jogador fica proibido de dirigir. A legislação de trânsito depende de uma mudança. Não só nos crimes culposos que prevêem o homicídio culposo, mas também em crimes dolosos. Tem que ser previsto também crimes dolosos, que assumem o risco de matar, mas muitas vezes não tem essa classificação e acaba caindo para o homicídio culposo e são soltos. Em nota, o América Mineiro, atual clube de Marcinho, anunciou que a condenação não vai impactar no contrato do atleta, que ele continua em condições de jogar. Já a defesa de Marcinho afirmou que vai recorrer para tentar absolver o jogador.
Subiu para 11 o número de mortos pelo vírus da influenza em Goiás. 6 das vítimas tinham entre 3 meses e 15 anos. O estado é o que registrou mais mortes pela doença este ano no país. A Secretaria de Saúde alertou sobre a baixa procura pela vacina contra a gripe. A polícia do Rio Grande do Norte procura o criminoso que matou o prefeito de São José do Campestre, no interior do estado. Neném Borges foi atingido por 3 tiros dentro de casa. O suspeito conseguiu fugir. Ainda não se sabe o que motivou o crime. A Polícia Federal fez hoje uma operação para combater crimes ligados ao garimpo ilegal. A ação ocorreu no Amazonas, em Goiás, no Pará e em Mato Grosso do Sul. Foram cumpridos 6 mandados de prisão e 10 de busca e apreensão. Hoje o dia foi de calcular o prejuízo provocado pelos temporais na Grande São Paulo. Quase todas as ruas do centro de Franco da Rocha ficaram debaixo d'água, inclusive as que dão acesso à estação de trem, o que dificultou a vida dos passageiros. Durante a madrugada, uma loja foi tomada pela enxurrada. Em Caieiras, as pessoas também tiveram dificuldades para chegar ao trabalho. Este carro ficou ilhado. O rio que corta a cidade transbordou e provocou alagamentos em vários pontos. Em Jandira, um deslizamento de terra atingiu um condomínio residencial, mas ninguém ficou ferido. Segundo a prefeitura, o solo começou a ceder há um mês. Parte do terreno da área de lazer desmoronou. Uma equipe da Defesa Civil vai fazer uma nova avaliação no local. A quarta-feira foi gelada no Rio Grande do Sul. A temperatura não passou dos 20 graus na maioria dos municípios. Oi, Lidiane, boa noite para você. E esse frio vai subir para os outros estados? Sim, Janine, sobe, mas não com tanta intensidade. Boa noite para você. Oi, Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. A frente fria que passou ontem e provocou tanta chuva no Paraná e em São Paulo já está no Rio de Janeiro. E agora é a vez do ar polar avançar pelo continente. Nas próximas horas, a temperatura cai nos 3 estados do sul, no interior de São Paulo, em Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso. A quinta-feira amanhece com geada na fronteira com o Uruguai, nas Serras Gaúcha e Catarinense e no sul do Paraná. Nos pontos mais altos destes estados, a temperatura fica abaixo de 0. Do Acre até o Ceará, a chuva não dá trégua e o risco de transtornos continua. Em Curitiba, máxima de 21 graus. No Rio de Janeiro, em Cuiabá e em São Luís, faz 29. Em Salvador, 31. Em Manaus, 30 e até 32 em Rio Branco. Em São Paulo, o sol será tipo luz de geladeira. Ilumina, mas esquentar que é bom nada. A sexta-feira deve ter a madrugada mais fria do ano com 10 graus. À tarde faz até 21. Aí no fim de semana, esquenta um tiquinho. Hora do Tempo Delivery. O Emerson e a Ana Lúcia são de Jundiaí, São Paulo. Vamos lá. Oi, Emerson, Lúcia, tudo bem? Ana Lúcia, estão preparados para o friozinho por aí também? Olha, os próximos dias serão de sol, mínimas entre 10 e 12 graus. E à tarde, os termômetros sobem até os 21 na quinta, 23 na sexta e 24 no sábado. Agora é a vez da Neide, de Sinop, Mato Grosso. Neide, aqui na nossa tela. Boa noite, Neide. Chove em Sinop até domingo. E o ar frio não tem força para aliviar o tempo abafado. Máximas entre 28 e 30 graus. Participe do Tempo Delivery também. Use a hashtag #VocêNoJR nas redes sociais. Janine, Celso? Gostei do sol, luz de geladeira. É isso. Sol de elevador. Obrigada, Lid. Até amanhã. Rogério Ceni não é mais o técnico do São Paulo. Desempregado, Dorival Júnior é o favorito para assumir o comando do clube. Ídolo como jogador, Rogério Ceni nem de longe conseguiu repetir o mesmo sucesso no São Paulo como técnico. A segunda passagem dele pelo clube durou 1 ano e meio e não teve nenhuma conquista. Depois da vitória contra Puerto Cabello, da Venezuela, ontem pela Copa Sul-Americana, Ceni foi questionado sobre uma possível saída. Eu trabalho com o que eu gosto, sou feliz com o que eu escolhi trabalhar na minha vida e essa pergunta ela não cabe a mim, essa pergunta cabe à direção. E a diretoria resolveu pela demissão. O trabalho passou a ser questionado depois da eliminação precoce do Paulistão com a derrota para o Água Santa. Sem clube desde a saída do Flamengo no fim do ano passado, Dorival Júnior é o nome mais forte para assumir o cargo.
A China desenvolveu um drone supersônico que vai servir para espionar outros países. É o que diz o jornal americano The Washington Post. A Silvia Kikuchi, nossa correspondente na Ásia, tem mais detalhes dessa informação. Bom dia para você, Silvia. Oi, Celso. Oi, Janine. Muito boa noite aí no Brasil a todos. O segredo foi revelado depois que um militar americano vazou documentos sigilosos da inteligência dos Estados Unidos nas redes sociais. De acordo com o documento, o drone desenvolvido pelos chineses é capaz de se mover 3 vezes mais rápido que a velocidade do som. Nem Washington, nem Pequim se pronunciaram. O dispositivo pode ser uma ameaça para navios e bases militares americanas na área do Pacífico e ainda para Taiwan. A ilha é vista pelos chineses como parte de seu território. Celso, Janine, com vocês. Obrigado, Silvia. A seguir, a família de Paulo Maluf devolve 150 milhões de reais para a Prefeitura de São Paulo. Thiago Brenan vai chegar ao Brasil e responder por 4 processos já instaurados e 12 investigações em andamento. Na série de reportagens especiais, elas foram mães antes da hora. Como fica a vida de meninas que engravidam na adolescência? E logo mais tem as emoções do 3º capítulo da série Reis. A Conquista. A história do rei Davi como você nunca viu. A polícia investiga a relação entre homicídios e a atividade ilegal de jogos de azar no Rio de Janeiro. A denúncia foi feita por um homem que confessou envolvimento com o esquema de contravenção. Este homem está marcado para morrer. Mandando eu abandonar o trabalho. Se eu não abandonasse meu trabalho, eu seria o próximo. Há 20 anos, Luiz Cabral trabalha para contraventores do jogo do bicho. Começou como apontador de apostas e agora gerencia quase 50 pontos de jogos no Rio. Semana passada, o carro do filho dele foi metralhado. O jovem levou 4 tiros, mas sobreviveu. Não chegaram até mim para eu pegar ele, mas eu acho que acreditaram que eu estaria dentro do carro. Na terça-feira, um PM foi morto. Ele já tinha sido preso por envolvimento com o jogo do bicho no início do mês. Esses ataques levaram Luiz Cabral a romper o silêncio e contar o que sabe sobre o mundo da contravenção no Rio de Janeiro. Ele aponta os integrantes do grupo que estaria se apresentando como a nova cúpula dos jogos de azar. É o Adilcinho de Caxias, tá? O Rogério Andrade e o Drummond, o Vinícius Drummond. Segundo as investigações, a família Garcia, para a qual Luiz Cabral trabalha e que tem Bernardo Belo no comando, atuaria sozinha na zona sul da capital. O grupo também teria gerência sobre pontos da zona norte e do centro. Já o grupo apontado por Luiz Cabral, Adilcinho, Rogério Andrade e Drummond, teria o domínio exclusivo da atividade ilegal na zona oeste e na Baixada Fluminense. Os contraventores também atuariam na zona norte e em bairros do centro. Só este mês foram pelo menos 3 atentados, 1 morto e 5 feridos. Segundo o gerente do jogo do bicho, que foi interrogado pela polícia, isso é resultado de uma nova guerra pela disputa de pontos de bancas de apostas e instalação de máquinas caça-níqueis. Os advogados de Vinícius Drummond negam o envolvimento dele com o crime organizado. Procuradas, as defesas de Adilson Oliveira, Rogério Andrade e Bernardo Belo ainda não se pronunciaram. O empresário Thiago Brenan deve ser extraditado ainda esta semana. Ele foi preso na última segunda-feira nos Emirados Árabes Unidos. A prisão aumenta a esperança por justiça para as vítimas que o acusam de estupro e agressões. 8 meses depois, a sensação de que a justiça começa a ser feita. Helena Gomes, agredida por Thiago Brenan numa academia em São Paulo, acredita que a luta dela e de outras vítimas do empresário valeu a pena. Eu acho que, para as mulheres principalmente, é um incentivo para elas se sentirem mais seguras, que a justiça realmente pode acontecer, que está acontecendo, porque desde o início a maioria não acreditava nisso. Depois da divulgação das agressões sofridas numa academia de ginástica, ao menos outras 11 mulheres acusaram o empresário de crimes como estupro, cárcere privado, agressão e ameaça. Quanto perigoso o Thiago é? Bom, ele é perigoso o suficiente para violentar uma mulher. Ele é perigoso o suficiente para bater em um homem inocente, um trabalhador.
Logo que começou a ser investigado, o empresário se negou a entregar o passaporte e embarcou para os Emirados Árabes Unidos. Ele passou a ser considerado foragido. No começo dessa semana, Thiago foi preso pelas autoridades do país. A expectativa é que ele seja extraditado ainda essa semana. O Ministério Público de São Paulo acredita que dificilmente o empresário vai poder responder aos processos em liberdade. Thiago Brenan tem 5 pedidos de prisão preventiva decretados. A situação dele se complicou por ter permanecido no exterior e não ter se apresentado à justiça. A praxe é que o investigado chegue ao Brasil pelas mãos da Polícia Federal, seja imediatamente transferido para a custódia da Polícia Civil, em seguida IML, Instituto Médico Legal, e em seguida encaminhado para a prisão. Thiago vai responder por cada caso separadamente. Estupros, lesões corporais, cárcere privado, ameaças, injúrias e outras, pelo menos outras 12 investigações. Helena acredita que com a prisão de Brenan, outras vítimas devem ganhar confiança para também denunciá-lo. Das mulheres, principalmente que falaram com a gente, elas não tiveram coragem de fazer o registro, com medo de morrer, com medo de sofrer algum tipo de perseguição, já que a maioria alegava que já sofria perseguição. O Brasil é um dos países com mais erros médicos em todo o mundo, principalmente no Sistema Único de Saúde. Entre 2014 e 2022, houve em média 335 reclamações de procedimentos médicos errados todos os dias. Cláudia tem 25 anos. Ainda criança, teve que amputar os dedos das mãos e dos pés. Na época, foi levada a um hospital de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, com dor de garganta. Foi tratada com antibióticos. Em casa, apresentou manchas roxas na pele. Os médicos suspeitaram de 3 doenças, entre elas a púrpura trombocitopênica idiopática, que dificulta a coagulação sanguínea. Diagnosticaram certa doença, mas era tratamento totalmente errado. E aí ocasionou trombose, meus rins acabaram parando. Cláudia ficou 45 dias em coma induzido e os médicos deram 1% de chance de sobrevivência. Os pais não fizeram denúncia e o caso prescreveu. Foram em média 5 cirurgias, tá? Até bombear o sangue. Só um milagre mesmo para eu conseguir estar viva, né? Em 2016, Paulo César passou por 2 cirurgias no Hospital Público de São Paulo para retirar uma verruga perto de um dos olhos. O médico disse que era coisa simples. Na primeira mão ele disse que era um trauma de pele. Dias depois da cirurgia, notou inchaço e voltou ao médico. Ele falou, nossa, acho que errei com você, desculpa, acho que errei com você, vamos fazer a segunda cirurgia com emergência. O que parecia ser uma simples verruga era um tumor maligno raro, mas que não foi diagnosticado porque o médico não pediu a biópsia. O câncer se espalhou e ele perdeu um dos olhos. O caso segue na justiça. De acordo com um levantamento do Instituto Brasileiro de Segurança do Paciente, entre os anos de 2014 e 2022, foram registradas pouco mais de 1 milhão de notificações envolvendo diferentes tipos de procedimentos. Uma média de 335 queixas por dia. Em nota, o Ministério da Saúde diz que criou um programa com o objetivo de prevenir os erros médicos que são investigados pelo Conselho Federal de Medicina. Nós temos a discussão de uma Câmara Técnica de Segurança do Paciente exatamente para poder externar, avançar, criterizar e discutir a questão da segurança do paciente, independente se é em âmbito ambulatorial ou âmbito hospitalar. Não foi só os meus olhos que ele destruiu, não, sabe? Me destruiu a minha vida particular quase inteira. A CBF descartou cancelar qualquer jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, suspeito de resultado manipulado. 9 atletas são investigados por condutas que teriam beneficiado apostadores. Um dos jogadores suspeitos é o lateral esquerdo Moraes, atualmente no Atlético Goianiense. No ano passado, ele jogava pelo Juventude e estava escalado para uma partida contra o Goiás, pela Série A do Brasileirão. O Ministério Público investiga um suposto aliciamento dele e de outro atleta na tentativa de manipular o número de cartões amarelos. O advogado de Moraes nega. O Moraes não prejudicou ninguém e ele permanece cumprindo com as suas obrigações perante o Atlético Goianiense.
Também foram alvo de busca e apreensão os seguintes jogadores: o zagueiro Vitor Ramos, o lateral esquerdo Igor Cariús, o zagueiro Kevin Lomânaco, o também zagueiro Eduardo Bauerman e o meio-campista Gabriel Tota. 3 atletas investigados não tiveram a identidade revelada. Entre as partidas sob suspeita estão 6 pelo Brasileirão do ano passado e 5 jogos de campeonatos estaduais de 2023. 3 aliciadores estão presos. De acordo com os promotores, cada um tinha uma função. Tem aqueles que se incumbem de fazer o contato com os jogadores, aqueles que se incumbem de fato promover a aposta, de cuidar que tenha fundo nas contas para fazer essa aposta. De acordo com a investigação, os jogadores poderiam receber até R$100 mil por partida. Um percentual era pago antes do jogo e o restante se o atleta cumprisse o combinado, como levar um cartão amarelo ou até mesmo cometer uma falta dentro da área, um pênalti. A CBF descartou a possibilidade de anular qualquer jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado. O presidente do Tribunal de Justiça Desportiva de Goiás defende a regulamentação do setor de apostas esportivas. E nós precisamos correr para colocarmos uma legislação específica. Temos elementos hoje dentro do Código Penal? Sim, mas não é completamente regulamentado, não é completamente poderoso o suficiente. Em nota divulgada pelo Santos, o jogador Eduardo Bauerman disse que negou a proposta e se colocou à disposição da Justiça. O representante do lateral, Igor Cariús, informou que ele não vai se pronunciar. O empresário do zagueiro Vitor Ramos disse que os advogados só vão se manifestar quando tiverem acesso ao processo. Os jogadores Gabriel Tota e Kevin Lomônaco não retornaram ao nosso contato. A manipulação de resultados em jogos de futebol é o tema do episódio de hoje do podcast JR 15 Minutos. Eu e o repórter Paulo Henrique Santos conversamos com a procuradora do Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo, Mariana Chameletti. Você pode ouvir no r7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast. A Prefeitura de São Paulo recebeu hoje mais de 150 milhões de reais. O valor foi depositado por empresas do ex-prefeito da cidade, Paulo Maluf. O dinheiro é parte de um acordo firmado entre o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da Capital, pelo desvio de verba pública durante obras na gestão de Maluf. Foi solto hoje o empresário Francisco Santos Valiente, suspeito pela morte da brasileira Emily Rodrigues. A modelo morreu ao cair do 6º andar de um prédio em Buenos Aires, no fim de março. A Justiça Argentina considerou falta de provas para mantê-lo preso. Foi liberada no fim da tarde a pista sentido Curitiba da BR-277 em Morretes, no Paraná. Para quem vai para o litoral, a interdição continua. O bloqueio foi causado pelo tombamento de um caminhão carregado com óleo vegetal. Uma pessoa ficou ferida no acidente. O motorista fugiu da polícia pela contramão numa das rodovias mais movimentadas de São Paulo. De acordo com a polícia, o carro que aparece em alta velocidade na direção contrária da pista lateral da rodovia Anchieta tinha acabado de ser roubado em Diadema, na Grande São Paulo. O motorista não obedeceu a ordem de parada dos policiais, que começaram a perseguição. O carro foi parado pela polícia numa rua em São Bernardo do Campo. O motorista foi preso. No Sudão, já são 270 mortes provocadas pelos confrontos no país. Moradores da capital Khartoum tentam deixar a cidade. Há relatos de corpos expostos nas ruas depois do 5º dia de batalhas entre o exército e um grupo paramilitar rival. Faltam alimentos, energia e água encanada. 9 brasileiros que trabalham num clube de futebol querem deixar o Sudão. O Itamaraty informou que estuda adotar ações com outros países quando as condições de segurança permitirem. A seguir, a crise que culminou na demissão do ministro do Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula. Como alunos, pais e professores estão enfrentando as ameaças de ataques em escolas. Os riscos da gravidez na adolescência. São 400 mil casos por ano no país. E depois do Jornal da Record, não perca mais um capítulo inédito da série Reis, A Conquista. A história do rei Davi como você nunca viu. O
ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, pediu demissão. Ele se tornou personagem de uma crise política que evoluiu para a saída do cargo em apenas algumas horas. O militar aparece em imagens da invasão do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. As cenas revelam que os agentes do GSI, comandados por ele, não entraram em confronto com os manifestantes e chegaram a dar água aos invasores. O próprio ministro chegou a conversar com alguns e indicar a saída do prédio. A invasão ao Palácio do Planalto começou pelo estacionamento. Homens da segurança chegaram a fazer uma formação para tentar impedir a entrada dos vândalos. Mas antes mesmo que houvesse confronto, decidiram recuar. Sem enfrentar resistências, os extremistas entraram no prédio e começaram a quebradeira. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, foi ao gabinete do presidente Lula às 16 horas e 29 minutos, quando a polícia militar já estava dentro do palácio. O general conversou com manifestantes na entressala do gabinete e indicou a saída pelas escadas. Militares do GSI assistiram passivamente à retirada dos manifestantes. Antes disso, os invasores ficaram cerca de 1 hora na porta da sala da presidência, mas não entraram no gabinete. Esse militar do GSI, que usava a camisa branca, dá água aos extremistas. Ele vê um deles levar um extintor e não reage. As imagens que acabamos de mostrar tinham sido colocadas em sigilo pelo Gabinete de Segurança Institucional do governo, órgão responsável pela segurança do Palácio do Planalto, e que agora tem atuação durante o dia 8 de janeiro questionada. O general Gonçalves Dias entrou na equipe do presidente Lula durante a transição, em dezembro do ano passado. O militar havia sido convocado a participar de audiência pública na Câmara hoje, mas alegou problemas de saúde e não compareceu. Os deputados aprovaram um requerimento de convocação para que ele se explique. Em nota, o GSI diz que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança em um primeiro momento, no sentido de evacuar o Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da Polícia Militar, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Após a divulgação, parlamentares da própria base do governo pediram a saída do ministro. O ministro G. Dias perdeu as condições de seguir à frente do GSI e acredito que ele vir aqui, ele pode prestar todos os esclarecimentos, mas a questão é política. A questão política é que não há condição do ministro seguir à frente do Gabinete de Segurança Institucional. A oposição também criticou a atuação de Gonçalves Dias. Olhando o vídeo assim, né, tá muito claro a contribuição ilegítima do ministro-chefe do GSI para com esses criminosos. Porque aqueles que invadiram ali, vândalos, são criminosos, deveriam ser tratados como vândalos criminosos. E não foram tratados. Foram tratados, eu diria até com um certo assessoramento. Após a divulgação das imagens e a demissão do ministro, parlamentares dizem que é inevitável a criação da CPI mista para investigar as invasões de 8 de janeiro. Se o Congresso, se o Pacheco lê o requerimento na quarta-feira, né, e se tiver as assinaturas, nós vamos colaborar, vamos para dentro e vamos querer que a CPI apure tudo para que a verdade seja cada vez mais explicitada para o país. A notícia da saída do ministro Gonçalves Dias veio logo depois de uma reunião convocada às pressas, no meio da tarde, pelo presidente Lula. Enquanto convidados para um evento que recompôs verbas para universidades e institutos federais esperavam pelo presidente, Lula estava reunido com ministros próximos, definindo o destino do então ministro do Gabinete de Segurança Institucional. Lula decidiu pela saída de Gonçalves Dias após mais um desgaste à imagem do ministro. A relação entre os dois já estava estremecida desde os ataques às sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro, quando Lula, mesmo contrariado, foi convencido a mantê-lo no cargo. O general da reserva Gonçalves Dias, de 73 anos, era tido como um dos militares mais próximos de Lula. Durante os primeiros mandatos do presidente, o então major e tenente-coronel atuou na segurança pessoal dele, como secretário de Segurança da Presidência da República.
Reservadamente, Lula reforçou que quer seguir mantendo boas relações com as Forças Armadas, mesmo após a demissão do ministro. O secretário executivo do Gabinete de Segurança Institucional também foi demitido do cargo. Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, que assumiu interinamente a segurança pública do Distrito Federal após os atos de 8 de janeiro, vai ficar à frente do GSI, também de forma interina. Antes da exoneração pela manhã, Lula compareceu à cerimônia de comemoração do Dia do Exército, ao lado dos comandantes das forças e do ministro da Defesa, José Múcio. Em outro evento, à tarde, o presidente afirmou que esteve magoado com os militares, mas é preciso restabelecer a paz. Todo mundo sabe o quanto que eu andava magoado com os militares nesse país por conta de tudo que aconteceu. E eu fiquei a noite inteira pensando, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Tomei a decisão de ir. E acho que foi Deus que me ajudou a decidir, porque eu fui para mostrar, eu não guardo rancor. Esse exército não é mais o exército de Bolsonaro, é o exército de Caxias, é o exército brasileiro que tem função constitucional. 11 menores foram apreendidos numa operação policial em 5 estados do país. Segundo as investigações, eles incentivavam a violência nas escolas pelas redes sociais. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, além de internação provisória. As investigações começaram logo depois do ataque a uma creche de Blumenau, em 5 de abril, quando 4 crianças morreram. Na cidade catarinense, a polícia identificou ameaças feitas por um adolescente pela internet. A partir disso, a gente vai começar a tentar entender o ambiente que eles estavam inseridos, até para que a gente possa futuramente traçar um perfil disso para que o monitoramento seja ainda mais ativo. Além de Santa Catarina, a operação também ocorreu nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Pernambuco. Ao todo, 11 menores foram apreendidos. Segundo a polícia, os jovens usavam nomes e contas falsas na internet para estimular a prática de crimes. Nós identificamos as postagens, só que identificamos o nick, identificamos o apelido que eles usam na internet. E com isso nós precisamos, com várias formas de investigação, identificar aonde essas pessoas, quem são essas pessoas. Para chegar até os donos dos perfis usados para fazer os ataques e ameaças às escolas, a Justiça determinou a quebra do sigilo de dados dos envolvidos. De acordo com a investigação, os menores apreendidos hoje não têm envolvimento com nenhum ataque. A Prefeitura de São Paulo lançou hoje um aplicativo que deve ser usado por profissionais da educação em situações de emergência nas escolas. A medida foi tomada em meio ao crescente medo de novos ataques em unidades de ensino. Mensagens criadas para espalhar o pânico invadiram as escolas de todo o país. Para Simone, mãe de 3 alunos da rede pública de São Paulo, a tranquilidade só chegou depois de várias reuniões entre educadores e pais. A gente fez reunião, ainda vai fazer mais para debater mais o que a gente pode ajudar a escola, né? Hoje, a Prefeitura de São Paulo apresentou um aplicativo desenvolvido para situações de perigo nas escolas. Ele será disponibilizado amanhã. O uso vai ser restrito aos profissionais de ensino. Quando o botão de alerta é acionado, a ocorrência é encaminhada para a Guarda Civil Metropolitana. Vai ser fornecido a toda a nossa rede municipal, também a rede pública estadual e também as escolas particulares aqui da cidade de São Paulo. Do ponto de vista de segurança, as autoridades e as escolas estão em alerta, com medidas de prevenção reforçadas, monitoramento 24 horas por dia, ligação direta com a polícia. Mas, de um modo geral, de portas abertas, para deixar bem claro que esse ambiente não combina com medo ou ameaças, e sim com acolhimento e aprendizado. A harmonia na escola ela é feita com todos. Então, foi uma data que nós procuramos trabalhar o amor. Não focamos na violência, mas focamos no amor e no acolhimento. Para tranquilizar os alunos, rodas de conversa como esta. Aqui, eles falam sobre sentimentos, bullying e respeito. Desculpe por algo. Você merece ser muito feliz. O mundo precisa de você.
A cada dia, mais de 1.000 bebês nascem no Brasil de mães adolescentes. Em muitos casos, elas têm parentes que também tiveram filhos em idade escolar. Na reportagem de hoje da nossa série especial, os impactos da gravidez precoce na vida de 2 jovens. Elas trocaram a adolescência pela maternidade e se arrependem de terem interrompido os estudos tão cedo. Você vê uma menina hoje carregar um bebê com 12, 13, 14, 15 anos que seja, é muito dolorido. Porque ela vai perder a vida dela, vai perder a infância dela, perdeu tudo. Ele é namorador, tá começando a vida agora. Aí de repente aparece uma gravidez indesejada, os planos dele vão acabar. A gravidez na adolescência é uma das maiores preocupações de mães de meninas e meninos. De repente o corpo muda e a inocência da infância vai embora. A minha menina, ela tem um corpo formado. Eu vejo, quando eu estou saindo com ela, as atitudes dos meninos. Eu sentei com ele e falei, você está crescendo e o teu corpo está mudando. E eu acho que a gente precisa conversar sobre essas coisas. Você consegue imaginar como seria a tua vida se de repente um deles chegasse com uma notícia, engravidei minha namorada adolescente? Tem um treco. Eu não consigo imaginar. Até outro dia, as meninas eram crianças que brincavam de boneca. Ao longo de 9 meses, elas precisam aprender a cuidar de um bebê de verdade. Emily ficou grávida aos 13 anos do primeiro namorado. Era tão jovem que não tinha a menor consciência do tamanho da responsabilidade que ia gerar uma nova vida. Eu dava estrelinha, corria. Tipo, pra mim ainda eu tava vivendo a aborrecência, né? Quando eu fui ouvir a primeira vez o coração batendo, eu falava, meu Deus, eu chorava, me esperneava, tipo, não tem nexo, gente. Uma criança cuidar de outro, não tem. Ela perdeu o bebê ao levar um tombo aos 6 meses de gestação. Aos 17 anos, quando reatou com o namorado, a história se repetiu. Mais um teste positivo de gravidez. Agora, aos 18, a jovem parou de estudar e pediu demissão do trabalho para assumir um novo papel. Ser mãe do Enzo, de 2 meses. Tô nova, podia estar terminando meus estudos. Isso é falta de não escutar a mãe, tá? Porque conselho tive muito. De cada 10 adolescentes brasileiras que já se tornaram mães, 3 ficarão grávidas pela segunda vez antes de chegar à idade adulta. Esta geração que vive conectada à internet nem sempre presta atenção às consequências da gestação precoce ou está disposta a ouvir os conselhos dos pais e a orientação dos médicos. Elas têm informação, só que elas ainda têm um pensamento mágico da infância que é, isso não vai acontecer comigo, né? E porque parece muito distante, né, da realidade. E quando acontece, aquilo é um choque. A gente ainda tem certas dificuldades, né? Eu acho que para falar, por mais que a gente tenha bastante conversa, não é às vezes um papo que elas deixam a gente esticar muito. O Brasil é um dos países com a maior incidência de meninas gestantes. São cerca de 400 mil casos por ano. Ou seja, em média, 1.150 bebês nascem todos os dias de jovens com menos de 19 anos. A gravidez precoce traz muitos riscos para a mãe e para o filho, como bebês prematuros e depressão pós-parto. Os pais precisam conduzir essas conversas de uma maneira clara, direta e assertiva. Depois eu conduzo os encontros com esses adolescentes de forma que eles não corram o risco. Tudo isso precisa ser observado para que eles não fiquem em risco, mas eles também não sofram o dano. Carla e a filha dela, Ana Letícia, nunca tiveram a oportunidade de conversar abertamente sobre os riscos de ser mãe na adolescência. Carla era bastante severa, mas não adiantou. Como tantas jovens no país, Ana Letícia começou a namorar em segredo, aos 17 anos. Ela só queria sair, né? Mas assim, a gente não deixava eu e o pai por
precaução, né? Ela falou, vocês não deixam eu sair. Não, a gente está prevenindo, né? Até que vieram os enjoos e a menina descobriu a gravidez. Foi um choque para mim, porque eu chorei bastante, né? Fiquei com medo dos meus pais, estava fazendo curso, tinha conseguido um trabalho. A mãe de Ana Letícia sabe bem o que a filha está passando. Ela também ficou grávida quando era muito jovem. É difícil cuidar de uma criança sozinha, na adolescência, assim, da pré-adolescência já para, né? E você não tem apoio, você se sente sozinha. Essa pediatra explica que a gestação na adolescência é uma realidade comum em famílias que não conversam sobre o assunto. Muitas delas são filhos de mulheres que foram mães adolescentes, de tias que foram mães adolescentes, de irmãs que foram adolescentes. Com certeza a história se repete. Eu não estava sabendo lidar com isso, né? Ela ter ficado grávida, até hoje, meu mundo parece que tá lá embaixo. Eu não subi ainda para a terra. Hoje, aos 18 anos, Ana Letícia entende os alertas que a mãe deu no passado e orienta quem ainda é um pouco mais jovem do que ela para ter um futuro diferente. A gravidez é cansativa, cheia de dores, de problemas, sabe? Se os pais derem um conselho, tenha família, escute eles, que eu não escutei os meus. Essa edição termina aqui e à 00:30 tem mais Jornal da Record. Fica agora com o terceiro episódio da série Reis e logo depois da novela Jesus tem Quilos Mortais. Boa noite para você e a gente se vê amanhã. Boa noite.